Glória ao Senhor. Glória a Deus. Carta ao Apocalipse, irmãos. A revelação dada a João. Carta ao Apocalipse, capítulo de número 1. E o versículo é o de número 5. Apocalipse 1, versículo de número 5, já está no telão. Deixa a gente ler, para ganharmos tempo. Não vou me alongar. Diz assim a inerrante, infalível e inefável palavra de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o princípio, ou príncipe, melhor dizendo, dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, repete comigo, as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Versículo 8, no tempo 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Podemos assentar. Chegamos à metade do ano, a sexta Santa Ceia, neste tabernáculo, nesse local. A boa mão de Deus tem nos sustentado, sim ou não? Essa Santa Ceia tem um quê de especial? Pois a presença de Deus está no nosso meio de uma forma muito maciça, irmãos. Eu estou sentindo Deus como nunca antes, irmãos. E é notório por tudo que até aqui aconteceu. Eu faço das palavras do nosso convidado desta manhã, irmão em Cristo, cantor Tiago Rodrigues, que nós podíamos ir para casa. Eu quero mais uma vez, irmãos, parabenizar o Ministério de Louvor desta casa pela sensibilidade. Hinos que corroboram com o evento que é um dos maiores, se não o maior, é claro, que antecede o arrebatamento, que é a Santa Ceia do Senhor. Onde nós partilhamos deste memorial, desse legado deixado por Cristo, que é fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. É por isso que os indecisos, se eu pudesse lhe aconselhar, é que você pudesse decidir e se batizar nas águas e se comprometer com o Senhor. Porque com Jesus não é estar, tampouco ficar, mas é aliança e compromisso. Para que a gente não se engane. E eu quero ser bem remo e sucinto nas minhas palavras, pois o que Deus falou ao meu coração aqui, eu preciso muito que você ligue no céu para receber a porção desta manhã. A carta dada a João, ao Apocalipse, todos nós conhecemos, se não todos, a maioria, principalmente os que frequentam os cultos, e os cultos de ensino em especial. Que João recebe essas revelações em Pátimo. Pátimo era uma ilha que quem passava por lá não retornava para contar história. Mas João não somente escreve e deixa um legado para todos nós.
E o que me chama a atenção, irmãos, eu fiz questão de frisar o versículo de número 7 de Apocalipse, capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim. Amém. Nós hoje partilhamos, irmãos, e adoramos a Deus com hinos que aponta para quebrantamento, que aponta para arrependimento, e principalmente o fato de nós valorizarmos tudo aquilo que Jesus passou por nós. Havia a cruz, a lança na costela, a coroa de espinho, a rejeição dos judeus e a escolha por Barrabás em seu lugar, uma vez que a cruz que ele foi crucificado não tinha suas medidas, talvez a minha, possivelmente a sua, e isso é que nós precisamos valorizar, pois nesta manhã nós partilhamos hinos que nós precisamos, é claro, estar atentos e termos muito cuidado. Em especial o hino que a nossa irmã Joana solou, que falou a respeito de julgamento. E a pessoa, o escritor, certamente inspirado pelo Espírito, fala com muita maestria acerca dos seus feitos e se coloca como um verdadeiro pecador, porém perdoado. Pelo bojo do hino, você percebe que é alguém que teve pelo menos um período de comunhão com o Espírito. Porque fazer música, para quem tem um dom, não é algo tão difícil. Difícil é você extrair algo do céu, inspirado, para que mentes e corações venham ser alcançados. E foi o que eu percebi nessa manhã. Hinos inspirados, de forma que toda a igreja foi tocada. É difícil de ter um coração aqui nesta manhã que não recebeu a visita do Espírito, de maneira a fazer uma reflexão, uma anamnésia, uma introspectiva, ou seja, uma análise interna, e rever os seus conceitos naquilo que pensa, naquilo que age, até mesmo em seus julgamentos. Amém, igreja? Eu sinto Deus aqui e eu não podia fugir dessa porção ora lida a respeito da carta da revelação. Em especial, irmãos, eu vou falar de um objeto, se é que pode se tratar assim, ou de um mecanismo, ou até mesmo aquilo que Deus usou, irmãos, como instrumento para chamar a atenção das nações. É bem verdade que num plano em que Jesus anunciou, ministrou, ele sempre procurou lugares altos, aonde o vento ajudava a potenciar a sua voz. E principalmente de forma que todos que estivessem aos seus pés, ou pelo menos no plano abaixo da sua altura, pudesse ver a expressão da sua face e a forma como ele falava à igreja. É por isso que a gente tem aqui uma espécie de plataforma, tratada por muitos como altar. Há algumas controvérsias a respeito deste ambiente aqui. Isso aqui não faz de nós melhores que ninguém aí embaixo, grava isso aí. Pelo contrário, nos exige muito mais, porque é bem mais fácil todos que estão aí me ver, amém? Do que eu daqui ver a face de todos. Até porque está um sentado atrás do outro, e tem algumas faces que eu não consigo ver. Mas é muito difícil alguém que está sentado aí não conseguir me ver aqui. E é por isso que Jesus usa, irmãos, um mecanismo, um instrumento, um elemento, que eu e nós conhecemos como nuvem. Repete para o seu irmão, diga nuvem. Diga nuvem. O versículo 7 de Apocalipse 1 diz que eis que venho com as nuvens. Por que as nuvens? Porque as nuvens, irmãos, não há no mundo quem não as veja. Tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens de avião. E em alguns instantes nós sobrevoamos acima das nuvens. Irmãos, é fantástico. É fantástico. Alguns irmãos têm medo. Eu um dia já tive, hoje eu já não tenho mais. Até porque, Deus me livre, salve. Eu estou que nem o evangelista Edmilson. Ele falou ali,
no ouvido do pastor Wandes que ele quer conhecer a Deus no arrebatamento, que Deus postergue a sua senha. E eu não tenho problema nenhum em dizer que, se Deus chamar a minha, eu tenho certeza para onde eu vou. E eu tenho também a convicção que o evangelista sabe para onde vai. Só que ele pediu: Deus, posterga um pouquinho, eu estou contigo, eu também não quero ir. Porque tem muita gente dizendo que quer ver Deus, mas no dia do perigo corre, se esconde e às vezes não protege nem quem tem que proteger, né? Mas olha para cá, queridos. Repete para o seu irmão, diga nuvens. Mais uma vez, diga nuvens. Diga mecanismo ou símbolo de proteção. Diga nuvem é mecanismo e símbolo de proteção. É interessante, queridos, porque quem escreve ao Apocalipse é o evangelista João. E João, irmãos, ele tinha uma intimidade com o Senhor. João tinha uma intimidade com o Senhor. Eu estou aqui diante de pregadores, mestres, até reitor de faculdade tem aqui no nosso meio hoje, né? Que é o nosso mestre Jonas Neto. Inclusive tem um projeto bom para você que quer se aprofundar nas Escrituras. Mas João, irmão, segundo a história, ele tinha tanta intimidade com o Senhor que ele reclinava a sua cabeça em seu ombro, dada a proximidade. Em teologia, para a formação de um ministério, de uma igreja, nós precisamos de pelo menos 3 colunas. A coluna da oração, repete comigo, da oração. Da proclamação da palavra, ou exposição ou pregação, como queira, e a coluna da adoração. A igreja que tem esses 3 elementos, essas 3 colunas, ela tem, irmãos, total possibilidade de crescer. É claro que tem algumas questões que a gente não pode desprezar: santidade, renúncia, equilíbrio emocional. Tudo isso, irmãos, faz a igreja crescer, alavancar. Mas quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, Paulo escreve aos Gálatas e ele fala das colunas da igreja. Quando ele escreve Gálatas capítulo 2, verso 9, se a mídia puder me ajudar, louvado seja o nome do Senhor, e a pastora Patrícia, que tem uma voz, aliás, ela é toda linda, irmãos, mas aprecie com moderação, amém? Olha o que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João... Quem são esses? Quem são esses? Repete comigo. Pedro, Tiago e João. Cefas é Pedro, tá, queridos? Amigos, glória a Deus. Continue, pastora. Que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, eles a circuncisão. Escute isso aqui. Vamos voltar lá para João, já já. Mas Paulo está dizendo que essas 3 colunas, repete comigo, diga coluna da oração. Coluna da oração. Coluna da adoração. Coluna da adoração. E da proclamação da palavra. E da proclamação Fala da comigo, palavra. adorador. Intercessor e pregador. Pregador. Toda a igreja precisa dessas 3 colunas. Aí Paulo vai dizer que ele não saiu ao léus pregar como se fosse um aventureiro ou alguém que caiu de paraquedas. Olha que Paulo vai dizer: a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, abençoaram o ministério de Paulo. Por isso que Paulo foi bem sucedido onde pisou. Que não é o assunto desta manhã. Mas é só para nós entendermos a importância que é quando a igreja tem esses 3 parâmetros. Voltando aqui para João, mantenha esse microfone aí, pastora Patrícia. Agora nós somos uma dupla inseparável. Já éramos um casal sensacional, agora nós somos pregadores do evangelho. No final a turma vai impor as mãos na gente aí, vai consagrar a gente. Volta lá para João.
Capítulo 1, versículo 7 em especial. Apocalipse, melhor dizendo, perdão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vai formando aí, igreja, vai ser hoje. Tem um negócio de Deus, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Quem está falando é o íntimo, irmãos. Pastor, quem era João dentre os três? João era o adorador. João era o? E não é difícil de explicar isso. Vou cumprir o tempo. Mas eu observo, e os bons observadores, que toda vez que o louvor está acontecendo, a atenção dada ao louvor, Robson Elias, ela é muito grande. Dificilmente, Tati, estou feliz com a sua presença aqui, hein? Tati é uma colega de muitos anos, embora eu sou um pouquinho mais velho. Não precisa falar a tua idade, não, eu falo a minha, eu tenho 50. Mas olha para cá, quando o louvor está acontecendo, até criança adora, irmãos. Até criança. Agora, aqueles que chegam um pouquinho mais cedo, que ainda pega a igreja nos joelhos, é uma conversação, irmãos. É uma distração. A mamãe não repreende o filho. O pai também não bota o filho. Temos pais aqui que faz, não estou generalizando. Mas, irmãos, um dos momentos mais importantes da igreja é o momento da intercessão, irmão. Na oração, Deus corta laço, quebra lança, destrói carro no fogo, visita a casa, repreende incêndio. Irmãos, eu não sei, foi nós, filha? Não sei, não lembro. Mas, certa feita, a pressa de chegar na igreja foi tanto que o ferro ficou ligado em casa. Acho que foi lá em casa, o ferro ficou ligado. Retornamos e o ferro estava quente, mas não estourou. Não incendiou. Por quê? A igreja está de joelhos orando, irmãos. E quantos livramentos você não tem notícia? Enquanto você está aqui dando o seu melhor, Deus está visitando, Deus está guardando, Deus está... Quem crê nessa palavra? Então, irmãos, o momento da oração, se eu pudesse lhe dar 2 conselhos, quantos conselhos? O primeiro, chegue cedo para orar. O segundo, não se distraia na hora da oração, irmãos. E se necessário for, já vem de casa conversando. As nossas crianças são muito inteligentes, querido. Quando eles querem reivindicar os direitos deles, eles não erram, não soletram, eles não perdem um versículo, um ponto e uma vírgula. Eu podia contar uma experiência aqui do meu gigante, quando pequenininho. Certa feita era uma santa ceia, irmãos. O púlpito era lá. Tem até uma foto de eu falando com ele. Eu desci e chamei ele. Filho, não faz isso com o papai, não. O que, pai? Você está fazendo bagunça, cara. Você está envergonhando. Ele, pai, não consigo. Vai conseguir, cara. Pô, fica de boa aí. Aí ele, poxa, pai, não adiantou muito a conversa. Mas chegou em casa, irmãos, o cantinho do pensamento. Aí ele começou a gritar, pai, estou morrendo, meu coração está acelerado. Vai ficar sentado aí. Irmão, só levantou depois de 1 hora, querido. Porque eles são assim, eles sabem argumentar, eles têm as artimanhas deles quando eles querem conquistar alguma coisa. Eles não dormem enquanto o papai não chega. Sai de casa e diz assim, vou trazer um presente. 12:30, 1h, 2, qualquer barulhinho eles pulam da cama. Promete para uma criança para você ver. Então, queridos, papai e mamãe, a gente precisa passar dessa fase. Sim ou não? Sim ou não? Então, já vai batendo papo. Eles estão entendendo tudo que eu estou falando. Chegar no carro, na caminhada, no Uber, fala assim, viu o que o pastor falou? Eles vão falar assim, ó, tudinho. Então, trabalhe isso. Amém? João, irmãos, segundo ele, ele que diz, não tem mais nenhum evangelho que escreve, presbítero Marcos, que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Só ele que escreve. O discípulo que Jesus mais amava. Só vai ver no evangelho de João isso. Não tem Mateus, não tem Marcos e não tem Lucas, pastor Leonardo. Mas o que me chama a atenção é que a intimidade dele não era pouca não, irmãos. Ao ponto de, até no momento da sua crucificação,
Porque João, ele aproveitou os melhores momentos que ele teve com o Senhor, sim ou não? No dia da ceia, segundo os historiadores, se assentava à destra do Senhor, inclinava-se no seu ombro, mas no dia da crucificação, ele foi o único que acompanhou Jesus até o pé da cruz. Ao ponto de Jesus estar na cruz, todo desfigurado. Maria com aquele coração de mãe. Jesus também não se fez de coitado, que ele não veio aqui para nos apresentar a tal autocomiseração. Tadinho de mim, minha família é menor de Manassés. Jesus não veio para esse propósito. Ele nasceu em Nazaré, mas ele não ficou preso nas artimanhas de Nazaré. E toda vez que alguém dizia Jesus de Nazaré, ele não dava muita atenção, não. Não era soberba, não. Mas quando falavam assim, filho de Davi, ele parava tudo. É isso aqui, irmãos. Até quando? Não, que eu era criança pequenininha lá em Maranguape. Não, que lá no Jacaré eu andava de... Passou, irmãos. A sua realidade hoje é outra. Você precisa mudar, você precisa projetar, sentar, desenhar e viver o melhor de Deus, porque para essas coisas se manifestou o Filho de Deus. Para quê, pastor? Desfazer as obras do diabo e nos proporcionar o melhor. Já vamos falar de Isaías, mas em 1,19 está escrito. O que está escrito em 1,19? Que Deus resgatou o melhor do mundo para dar aos seus filhos. Só não vai viver o melhor de Deus quem não quer. Isso não estou falando de matéria, irmãos. Eu estou falando desde bem-estar. Decidir ser feliz. Porque ser feliz é uma decisão. Porque muitas das vezes o quadro não corrobora para você dar um sorriso. Mas no tocante a isso, você vai vencer, irmão, até o seu estado de espírito. Decida ser feliz. Bate na mão de 2 ou 3 aí e diga, decida ser feliz. Glória a Deus. Está entendendo, serva? Olha para cá. O que vocês estão vendo aqui? Um copo? Está meio cheio ou meio vazio? Depende do seu ponto de vista. Para mim está quase cheio. E para você? Está entendendo ou não? Quem está entendendo? Hã? Você lembra daquele moço que estava com Eliseu? Senhor, eu só tenho 10 minutos. Corta os e-mails aí, senhor. Vamos reto. Você lembra daquele moço que está dizendo, Senhor, carros, cavalos, estamos cercados. Eliseu, ah é? Abre o olho dele, Senhor. Abre o olho espiritual. Mas sabe o que me chama a atenção? Quem quer ouvir? Que depois não tem a fala. Ele só vê o inimigo cercando. Eliseu ora, Deus abre o olho e ele fecha a boca. Quem entendeu? Catuca esse crente aí, quando o quadro mudar, testemunha também. Não olhe só o ponto negativo, não. Olhe os pontos positivos e abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Tem gente que tem prazer em contar a derrota, mas quando a vitória vem... Catuca esse crente aí, quando Deus abrir o teu olho espiritual, abre a boca também e conta a bênção nos 4 cantos da terra. Agora eu vou pregar, Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Pastora Patrícia, aperta aí o microfone, mídia me ajuda. Evangelho de João, de Jesus, escreve João, capítulo 1, verso 11 a 13, para a gente correr para o fim. Não dá tempo, eu queria pregar, mas não vai dar. Eu quero ouvir Tiago ainda. João capítulo 1, verso 11 a 13. Por favor, pastora Patrícia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está escrito lá. Próximo versículo. Mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus aí gostoso no seu coração? Quem recebeu Jesus gostoso? Olha para cá, queridos. Essa porção aponta, irmãos, para o sinédrio, o sistema dos fariseus, dos saduceus, escribas. Eles se reuniam para impedir o avanço da obra de Deus, em especial, aceita, segundo o olhar deles, do Nazareno, que, segundo eles, mestre Jonas me corrija, eles praticavam o canibalismo, dado o que nós vamos realizar aqui hoje. Os que comiam a carne e bebiam o sangue, porque estavam de fora, professora Penha. Quem está lá fora e ouve os alaridos de glória, misturado com adoração e aleluia, Brandão, não entende. Para eles, olhe para cá, nós somos um bando de pessoas que não têm o que fazer. Uma hora dessa da manhã, domingo, em vez de estar preparando o almoço, quando na verdade tem um banquete aqui esperando eles. Não é julgamento, nós temos o entendimento, porque um dia eu particularmente estive do lado de lá, nunca criticando a igreja, nenhum tipo de segmento, amém? Eu nunca tive, nunca critiquei nenhuma religião, embora o evangelho não é religião. Mas quem passa lá fora jamais vai entender o que está acontecendo aqui, jamais vai entender o que está acontecendo aqui, porque lá fora eles ouvem muitas das vezes eco, ouvem eco. A veracidade das palavras ou da palavra, eles só vão entender quando entrar aqui. E entrando aqui, tem que estar atento às palavras que são ministradas. Palavras desse altar, irmãos, que nós temos consagrado ao Senhor, saem como decreto. E tem poder para transformar vidas. Irmãos, eram 3 da manhã, Deus me despertou. Eu não consegui mais dormir. Rolei igual um bife para lá e para cá, entendi que precisava orar. E assim fizemos. Quando deu 5h30, nós demos um pulo da cama. E eu desci para a sala. E ali nós começamos a papirar, pedir a Deus uma palavra. Botei ali uma mensagem, botei ali um estudo. Que a gente tem alguns homens que a gente acompanha pela internet. Mas o rolo não descia, porque Deus estava preparando algo para cá, para esse ambiente, para esse lugar. O que Deus quer de nós é que nós nos predispomos para receber aquilo que Ele tem para nos facultar, para nos dar. O que Deus quer de nós? Que você se coloque na posição e aguarde o momento certo. Porque na hora certa Deus vai te levantar com poder, com glória, com unção, com sabedoria, com inteligência, com entendimento. De forma as palavras que saem dos seus lábios vai alcançar povos, etnias, nações. Você não levanta a mão, não? Eu estou diante de pessoas aqui que não vai ficar restrito ao Brasil, vai atravessar fronteiras, irmãos, seja da Europa, seja da Ásia, seja das Américas, seja das Oceanias. Eu sei que você vai pisar em outros países para anunciar o evangelho, aceitar. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Deixa eu correr para o fim. O sinédrio, irmãos, eles rejeitaram a Jesus. E os judeus, os que não se interessavam, irmãos, em aprender de Deus. Olhe para cá. Porque, irmãos, eu sei que às vezes você é inserido numa cultura e a pior coisa que você tem, quando se trata de ministração, pregação ou ensino, é você falar contra tradições. Tradições familiares. Por exemplo, hoje está se levantando uma cultura que a festa tem que ser aos domingos. Eu respeito. Mas eu não concordo. Até onde eu sei, depois que eu me converti, o domingo, entende-se que é do... Ah, pastor, Jesus ia às festas. Segunda, terça, quarta, quinta. Ele até quebrava o sábado. Mas o domingo era inteiramente para a obra de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas eu respeito. Outra questão é você chegar numa casa totalmente idólatra. Amém? Criada dentro de uma cultura idólatra, e você querer chegar de sola com o evangelho da salvação. Não vai. Você vai precisar ouvir um pouquinho, porque é ouvindo que você pega as brechas, é ouvindo que você pega os detalhes. Eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de obra de Deus. Quem está entendendo? Então é ouvindo que você pega os detalhes. Quando você vai a um hospital, ou numa emergência, você senta numa cadeirinha.
Ainda tem cadeira, né, irmãos? No UPA-DO, né? E alguém vai te atender. E eles vão ficar te olhando, vão fazer pergunta. E você vai ter que liberar palavras para que ele pegue não somente o efeito, mas a causa, para te diagnosticar e te medicar. Não é assim? Assim é quando você entra numa casa totalmente formada, sabe, por ideais, irmãos. Nós estamos numa peleja tão grande que hoje, irmãos, se você não der base aos seus filhos, os colégios estão preparados, as faculdades estão municiadas. É um sistema, porque o próximo juiz, o magistrado, eles estão tudo aculturado, irmãos, contra a moral, contra os bons costumes, contra a família. Respeitar pai e mãe, nem pensar. Na cerimônia do jaleco do nosso filho, quando encerrou, uma jovem pegou o microfone, pode filmar, e ela disse aos reitores, os diretores de hospitais, aquela tribuna sentada, ela pegou o microfone e disse: já acabou a parte de vocês, pode ir embora. Sou da UERJ, eu sou, o bicho vai pegar e ninguém vai me segurar. Eu olhei aquilo e falei: será que eu estou numa cerimônia de futuros médicos? Ou eu estou numa cerimônia sei lá do quê? Eu percebi que o meu filho deu uma murchada, a gente mais que depressa corremos, abraçamos, fizemos a nossa foto que tem que fazer e já viemos conversando. Já viu o terreno que você está entrando. Pai e mãe, converse com o seu filho, irmão. Vão te chamar de chato, de quadrado, de arcaico. Vai dizer que você está por fora, que já não se fala esse tipo de coisa. Mas insista, porque Provérbios 6 fala que você precisa... Deuteronômio 6, perdão, diz que você precisa ensinar o menino andando, correndo, falando. Coloca versículo bíblico na geladeira, irmãos. Não tem aquela coisa que ele gosta, vai lá e bota versículo bíblico. A minha estratégia sempre foi sair de casa e deixar uma mensagem bíblica. Eu ia pregar outra coisa, mas eu preciso tratar da minha e da sua família. Eu encerro em 10 minutos. Quem me ouve mais 10 minutos? Quem me ouve mais 10 minutos? Cuidado com as mensagens subliminares dos programas que seus filhos assistem na TV, no smartphone. Um clique, irmãos, mina a mente de uma criança. Um clique mina a mente de uma criança. De adulto também, tá? Não é só criança não, de adulto também. Quem me ouve? Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por que eles rejeitaram Jesus? E eu vou entrar aqui numa questão aqui que eu preciso tratar isso com a igreja. Amém? Capítulo de número 14 de Marcos, pastora Patrícia, 53. Você vai ler um pouquinho agora. Você vai ler do 53 até o 65. E eu queria que você, atento, acompanhasse a pastora. Amém? Está no telão. Acompanhe a pastora, por gentileza. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-los dizer: eu derrubarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Sobre as nuvens. Vindo sobre as nuvens. Siga, por gentileza.
E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Segura até o 65 somente. Olhe para cá, olhe para cá. Verso 62, por gentileza. Marcos 14, 62, pastora Patrícia. E Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens. Olhe para cá, queridos. Irmãos, o amor de Deus por toda a humanidade, por toda a humanidade, ele é tão grande que é interessante, irmãos. Eu preciso trocar aqui em miúdos, de forma e figura, para a gente entender melhor o que é que está acontecendo aqui. Qualquer julgamento na cultura não se leva direto ao sacerdote. Nesse caso aí, de blasfêmia, eles passariam certamente por avaliadores, mediadores, promotores de justiça. Só que o medo do Sinédrio e o seu sistema era tão grande que esse sumo sacerdote tem por nome Caifás. Caifás, ele manda trazer Jesus depressa, porque a forma como a igreja primitiva crescia, eu vou tratar como igreja primitiva, mas é o colégio apostólico, crescia, e adeptos e seguidores de Cristo cada vez mais se interessavam nele. Por quê, irmãos? Jesus tinha saúde, que ele curava e cura até hoje. Quem toma posse? Jesus tinha educação, ensinava e ensina até hoje. Quem toma posse? E Jesus tinha alimento, porque pães e peixes eram multiplicados. E o mar que não dava, quando ele chegava, dava. Quem recebe essa palavra? Você está com Jesus? Você está com Jesus mesmo? Quem está com Jesus aí? Não tem nada que você meta a mão com Jesus e o negócio não prospere. Eu estou falando com Jesus. Mas peraí, eu clamo o nome de Jesus, eu oro o nome de Jesus, não é só de boca, gestos, ações e fidelidade. Porque se nós cumprirmos o que é de Jesus, ele não vai deixar uma só palavra cair a meu ou a seu respeito. Pedro estava preocupado porque interrogaram ele, evangelista Edmilson, a respeito do pagamento do tributo. Pedro entra na casa, Jesus olha para ele, pastora Sueli, e diz: Pedro, o que te perece? Quem deve pagar o tributo, os filhos ou os alheios? Porque Cristo era da linhagem de Davi. E Davi, quando derruba Golias, Aquino, toda a sua família, sua descendência, é isento do tributo. Ok? Pastor Jonas, me ajuda. Então, quando ele chega e pergunta a Pedro, Pedro tinha sido questionado acerca do tributo que Jesus não pagava. Porque Jesus, irmãos, ele estava tão preocupado com a humanidade que os pormenores. Mas ele disse, mesmo eu não precisando, porque tinha uns que não entendiam, tinha uns que não, quem ele era. Me parece que José era consanguíneo de Davi, seu pai. Eles desconsideram a Cristo. Mas Jesus disse, para que não haja escândalo, para que não haja pesca. E Jesus tinha proibido Pedro de... Vai lá e pesca. O primeiro peixe, o primeiro... Abre a boquinha dele, pega os tetos. Paga a minha e paga a... Paga a minha e paga a... Jesus não precisava entrar nesse embate para que não houvesse escândalo. Quem está entendendo? Catuca esse crente e diz para ele, nem toda vez que você tiver razão, você precisa dormir com a razão. Fala, ter paz, muitas das vezes, é melhor que ter razão. Evitar problema, escândalo, discussão,
Fazer por menos não faz de... Ai, 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 ai. Eu estou recebendo ele aqui. Eu estou recebendo ele aqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, querido, se nós fizermos a nossa parte, irmãos, nada que você botar a mão vai deixar de prosperar. Pastor, ainda não entendi. Vou desenhar então para a gente sair daqui glorificando o nome do Senhor. Eu abri um negócio, mas eu só nego o dízimo. Como Jesus vai te prosperar? Eu estou numa prova só, tá numa prova só, vamos para o gabinete. Chega lá no gabinete, deu o teu dízimo. Como Jesus vai te prosperar? Irmãos, quando ele visitou Jeremias, que se dizia menino, Deus disse a Jeremias: Jeremias, o que vê? Ele disse: veja uma vara de amém, viste bem, porque eu velo pela minha, para si, passarás os céus e passará mas a palavra de Deus não vai. Por quê, irmão? Se nós fizermos a nossa parte. Deixa eu só te falar mais uma coisinha aqui para a gente partir para o final. Irmãos, tudo que começa muito bem. Tudo que começa muito bem. Toda novidade é bem-vinda. Toda novidade, você abre um negócio, o negócio bomba, todo mundo comenta, mas daqui a pouco você vai percebendo que vai cair na freguesia, o negócio já não está mais bombando, aí você fica preocupado. Irmão, se tu é dizimista, fique tranquilo, porque a vida tem a sua gangorra. Ora tu está em cima, ora tu está embaixo, mas se tu é fiel, Deus não deixa de te socorrer. Não deixa não. Quando o negócio começa a apertar na finança, você tem que rever os seus conceitos. E outra coisa, não murmurar. Não sai contando para todo mundo as suas dificuldades. Pastor, não tem que comentar com os santos as dificuldades. No outro dia pegou aí, um hater me pegou aí, eu trazendo alguma coisa aqui. Até cuidado com esses cortes aí. Me arrebentou lá, mas tudo bem. Ele não estava presente, quem está de fora não entende o que acontece aqui dentro mesmo. Mas olha para cá, queridos. Você tem que ter cuidado até para socorrer alguém. Pastor, para fazer o bem tem que orar, eu não sei. Mas que você pode catar um ventinho para você, você pode. Deixa eu pregar Jesus. Quem está aí? Quem está aí? Vem comigo aqui que eu vou correr por fim. E Jesus respondeu-lhes: Eu sou. Eu sou. Esse eu sou, lembra o quê? Egito. Esse eu sou, lembra o quê? Então vamos lá, Isaías capítulo 19, verso 1. Agora inverte. Em vez de 1:19, agora 19:1. Pastora Patrícia. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Numa nuvem? Ligeira. E entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Olha para cá, querido. Sabemos que o Egito simboliza o... Diga mundo. Egito é uma tipologia do mundo. Tipifica o Egito tipifica o mundo. Tanto que quando as pessoas se convertem, uma linguagem mais interna, eu saí do Egito, eu vim do Egito, Deus me libertou do Egito, não é esse o termo? Sim. Mas lá no Egito, quando Deus prometeu, lá no Êxodo, capítulo de número 3, disse a Moisés que Moisés, Jaqueline Lopes, tiraria o povo de dentro do Mas o que os egípcios não entendiam é que o frio naqueles termos é frio. E calor é calor. Porque com Deus não tem meio termo. Tem um mormaço. Não tem mormaço lá, irmãos. Não tem. Ou é quente. Dá até uma mensagem, né? Mas deixa para o Rafael outro dia. Deixa aí para o Hélio, para o Wagner, para a turma que prega. Então, irmãos, de manhã era um sol escaldante. Porém, uma protegia o povo. E o sol não consumia as vossas peles, tampouco as vossas roupas. Quem tem mão para levantar? Se você fechar com Jesus, eu vejo a nuvem da misericórdia sobre a tua cabeça.
E onde tu colocar a planta do teu pé, você vai viver a glória de Deus. Muitos vão olhar e não vão entender. Está de pé ainda, está vivo, goza de saúde, porque a nuvem de Deus tem pairado sobre a minha. E quem toma posse desta palavra, dobre a sua atenção, olhe para cá. Os egípcios pensaram que Deus também seria com eles. Porque se a nuvem protege esses nômades, esses pobres coitados que nem um território tem, irmãos, às vezes você não tem uma casa própria. Mas se tu tiver comunhão com Deus, tem gente que te julga pela a sua geografia, onde você mora. O que menos importa para Deus é onde você mora, no sentido espiritual. Amém, queridos? Mas se você tem Deus no teu coração, onde tu botar a planta do teu pé, você vai ter paz. Tem gente que luta para comprar a casa própria, compra a casa própria, mas esquece de levar Deus para dentro da casa própria. Aí é só confusão. Tem gente que vive por aí, irmãos, empreendendo, comprando imóvel, morre, e a família entra em guerra por causa dos deixados do pai e da mãe, irmão matando irmão, irmãos, é uma luta só. Não esqueça de levar Jesus aonde você botar a planta do teu pé. Se comprou uma casa, consagre a Deus. Se comprou um carro, consagre a Deus. Se abriu uma empresa, consagre a Deus. O que Deus te der, consagre a Ele e verás o melhor. Tiago Rodrigues, os egípcios acharam que Jesus seria com ele. Aí, irmãos, a pastora Patrícia acabou de ler 19:1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Nuvem ligeira. Eu já vi nuvem ligeira, irmãos. Quem já viu? Tem dia que as nuvens estão assim, ó. Eu sou... Ainda tenho um pouquinho... Às vezes quando eu vejo até desenho na nuvem, fico preocupado. É verdade. Esses dias eu vi um homem deitado, ele tinha barba, hein? Ô, visão, tinha um homem deitado com a barba assim, ó. Eu fiquei olhando. Pô, será que parece comigo? Quase que eu corri por Teixeira. Escritinho, irmão. Irmão, é loucura de quem anda com Deus. Não é fanatismo não, mas quem anda com Deus vê Deus em tudo. No beija-flor, na borboleta. Eu vejo Deus em tudo. Quem consegue ver Deus em tudo? Aí eu vi aquele homem deitado nas nuvens, eu falei, não vai desfazer não? Eu estava na reta assim, tem hora que a nuvem forma e desforma, né? Irmãos, eu saí da estrada e continuou o homem lá deitado. Vocês estão rindo? É verdade. Não é verdade, minha senhora? Tu me mostrou. Não parece um homem deitado com barba? Um homem deitadão assim, ó. Você está brincando, irmãos? Rapidinho tu estacionou. Vamos parar aqui. Não entendi nada. Tá rindo? Agora eu descobri. Tá rindo? Deixa eu beber água. Obrigada, Jesus. Olha para cá, queridos. O que os egípcios não entendem, e eu encerro. Tem que fechar isso aqui, gente, senão... O que os egípcios não entendem é que se eles não se converterem, eles não terão os mesmos direitos que você. Pastor, não entendi. E eu corro por fim. Talvez você já se perguntou, para não fugir do propósito, por que tem gente que apronta, faz mal, bota famílias em contenda, arruma problema, e parece que Deus não está vendo, não é assim? Quem já pensou assim? Eu. Pastor, uma Santa Ceia dessa, os hinos falou de perdão, está tudo perdoado. Mas eu peço a Deus, e aí Deus, como é que é esse negócio? Tem gente que é ruim. Tem gente que gosta de ver família em processo mesmo, faz fofoca mesmo, mente, calunia, para destruir famílias, para acabar com o ambiente de lares. Tem gente que é assim, enquanto não arruma confusão, não se dá por satisfeito. Eu falo, Deus, e aí, como é que é esse negócio? Porque outrora a gente resolvia, não resolvia? Outrora eles não fariam isso contigo, faria? Então a gente tem que recorrer a Deus. É jogar para cima. Ah, pastor, o Senhor converte. Quer ver Deus corrigir ele? Quer ver Deus corrigir ela? Ora para que se converta.
Pastor, não entendi. Não é para Deus quebrar no pau, não é para o carro capotar. Não. É para quê? Converta. Porque Deus só cuida e trata de filho. Enquanto for a lei, o egípcio mundano, Deus vai dando corda. Mas o dia que se converte, disse Jesus a Paulo: Paulo, por que me persegue? Quem és, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegue. Talvez Paulo tenha dito, mas eu nunca persegui Jesus. Quem toca nos filhos, quem toca nos escolhidos, quem toca nos obedientes, estão tocando em Jesus. E quem toca nos de Jesus, toca em Jesus. Tu és a menina dos olhos de Jesus. Quem recebe, fique tranquilo que Jesus vai te socorrer, vai te acudir. Agora ora para essa pessoa se converter, e ela vai começar a viver experiências com Jesus. Porque Jesus só corrige os filhos. Diga: Deus só corrige os filhos. E eu encerro com a leitura da pastora Patrícia, Salmos de número 104, versículo de número 3. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Anda sobre as asas do vento. No versículo que nós lemos, o 62, falou de nuvens ligeiras. Nuvens ligeiras. O Salmo 104, verso 3, está dizendo que Deus faz das nuvens o seu carro. Faz das nuvens o seu carro. Encerramos no Atos dos Apóstolos agora, pastora. Fique de pé para a gente encerrar. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos 1, 9. E quando dizia isto, preste atenção, igreja. Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Olhe para cá, queridos. Olhe para cá, queridos. Essa porção aí fala do nosso Senhor Jesus sendo assunto aos céus, sendo assunto aos... Os discípulos que o acompanharam ficaram atônitos, sem entender direito o que de fato estava acontecendo. Por quê, irmãos? Olhe para cá. Se você ler depois do capítulo 1 de Atos, você vai ver que por um período o apóstolo São Pedro, Atos 1, Atos 2, já no Evangelho de João, quando ele torna a pescar, o capítulo 21, Pedro estava abatido. Por quê? Porque o mestre se foi. E Jesus sempre foi e sempre será o nosso porto seguro. Nosso porto seguro. Agora imagine, irmãos, eu não sei, aqui eu não vou também tratar da emoção de ninguém, a intenção não é essa. Mas, para quem perde seus pais muito cedo, não tem uma avó aguerrida que abrace a causa, não tem um parente remidor que te ajude, você fica perdido, você fica sem direção. O apóstolo Pedro, irmãos, ele demorou para entender a sua chamada e aquilo que Deus tinha para trabalhar na vida dele. Mas a partir do momento que ele alcançou o entendimento, diaconisa Edmeia, Jesus começou a apertar mais e tratar ele de uma forma diferente. Porque todos quantos têm chamada não vai ser tratado com melzinho. Existe um tempo determinado para que o caldo possa engrossar. O caldo vai engrossar. Diga para 2 ou 3. O caldo vai engrossar. O caldo vai engrossar. Sabe por que tem pessoas na casa do Senhor que não se envolvem com a obra? Que não avança ministerialmente falando? Porque tem medo dos processos, dos intempéries. Aí fica, irmão, sempre nadando e morrendo. Porque, irmãos, quando você não vai de encontro à sua chamada, você desobedece ao Senhor. Quem está entendendo? E Jesus tem muita dificuldade de lidar com o desobediente. Na verdade, ele sabe até tratar o desobediente. É por isso que a gente vê, irmãos, pessoas debaixo de processos. Mas quando você recebe a sua chamada e vai de encontro a ela, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Quando os apóstolos, irmãos, observaram que Jesus subia, Jesus não queria deixá-los sem resposta. Então, irmãos, a Bíblia diz que 2 homens com vestes resplandecentes, eles olham para os discípulos e dizem: varões galileus, o que olhais?
Esse mesmo Cristo que subiu é o mesmo que vai descer. E nas nuvens, vai arrebatar a igreja. Jesus, ele não é tido como noivo à toa. Quando você vai celebrar um casamento, quando a noiva vem entrando, num certo ponto ela tem que parar, Aí o noivo sai do seu lugar para ir buscar a sua noiva. Essa mesma nuvem, que eu torno a dizer que é um objeto de correção e proteção para nós, vai ser nessa mesma nuvem que nós vamos reinar com Jesus e julgar a terra. Hoje, olhem para cá, nós não podemos julgar. Hoje você não pode julgar o seu irmão. É por isso que no memorial que nós vamos participar, o versículo 28 de 1 Coríntios 11, diz o seguinte: examine-se. Não é examine o irmão, não é meça o irmão. Examine-se o homem a si mesmo. Mas se você perseverar, não é que seja prazeroso julgar alguém, mas é a palavra, Tiago Rodrigues. E se tem uma coisa que ele vera, pastora Sueli, é pela sua palavra. E ele virá. Ele e vai arrebatar a igreja. E nós encontraremos nos. Só que para chegar lá, você precisa suportar. Você precisa se embasar nele, se aproximar dele, abraçar a ele, se entrelaçar com ele, se firmar com ele, não abrir mão dele. Propostas virão. Porque a preocupação do Sinédrio era que Jesus quebrava as banquinhas deles. A porção lida em Marcos, se você pegar versículos que antecedem os versículos lidos, você vai ver que no dia do sacrifício, os sacerdotes, eles avaliavam os sacrifícios. Ora pomba, que eles não davam muita atenção, novilhos cevados, cabritos. E quando não tinha defeito, eles arrumavam defeito. Porque tinha uma porta sul do templo que vendia para aqueles que iam despreparados. E quando eles gostavam da oferta, aí eu vou ter que falar. Quando eles se agradavam da oferta, eles arrumavam defeito. A oferta chegava, eles avaliavam, tem defeito. Aonde? Dentro do nariz. Aonde? Dentro da orelha. É mesmo? É. Não passava no crivo. Mas como tem defeito, como vale 5, eu pago 2. Eu pago? Agora vai ali do lado que tem um vendendo a 5. Chegava lá o trouxa que foi na frente, comprava do trouxa e o próximo trouxa ia. Só que na casa do Senhor é transparência. Olha para cá, é transparência. Irmãos, tem hora que eu me pergunto, Senhor, que hora que a chave vai virar? Que hora que nós vamos para o lugar mais amplo? Que hora que nós vamos para o lugar maior? Jesus, ele só me diz assim, ó. Continua me buscando. Continua fazendo a minha obra. Continua se dedicando. Porque, irmãos, ó, um estalar de dedo resolve. O problema é quando nós queremos dar o nosso e acabamos nos colunhando e fazendo coisas que desagradam a Deus. É por isso, irmãos, que aqui não tem essa coisa de envelope, entendeu? A não ser quando a gente tem algum propósito. E o que é de melhor? O propósito que a gente entra aparece. E tem lugar que você entrega envelope, tu nunca vê nada. Aqui não, aqui o propósito aparece. Tá, dobrou ali, ó. Daqui a pouco vai para Caxias, já pegou os irmãos. Já pagamos a 5ª parcela de R$1.000 para a glória do nome do Senhor. Levantamos um propósito de 10 mil para dar de entrada. Pagamos os 10 mil para a glória do nome do Senhor. Estamos, irmãos, envolvidos com a obra. No outro dia, um abençoado, pastor Rubem, não vou dizer o nome, me ligou incomodado. Pastor Rubem está postando aí, o senhor está embonecando o templo e não cuida das pessoas. Eu falei, rapaz, você está de fora. Todo mês é 15, 20 cesta básica que a gente distribui. Tira uma quinta-feira de manhã e vem ver o trabalho social. E dentro do templo que Deus faz aqui. Falei, meu irmão, você escolheu a pessoa errada. Eu não vou discutir contigo porque você não é nem digno disso. Agora o Senhor vai tratar contigo. Eu falei, irmãos. E Deus trata mesmo. É alguém que te conhece. É alguém que te conhece. E eu vou falar, olha, rapaz, pastor Rubem não te respondeu, não? Ele não mandei para ele, não. Eu falei, nem manda.
Está incomodado com o senhor, que o senhor está embonecando muito o templo. Mas a casa dele é boa. Ele anda de carrinho. Olha a nuvem aí. E os irmãos têm que entrar aqui, tudo quebrado, banheiro de forma indigna, não tem que ter uma... Isso é tua fidelidade, irmãos. Mas logo, logo, deixa isso aqui para ele, que nós vamos andar, sabe de quê? De nuvem. De nuvem, de nuvem. Andar de nuvem. De nuvem. Eu quero orar por você. Você tem oscilado no seu compromisso. Você reconhece que tem vacilado. É bíblico, tá, irmãos? A expressão vacilantes. Você reconhece que tem negligenciado o seu compromisso e a sua chamada. Não estou preocupado com like, irmão. Não estou preocupado com curtida. Eu ainda percebo que o dia que a igreja mais dá atenção à palavra são cultos assim. Porque a maior preocupação minha é estar contigo lá naquelas nuvens. Alguém no nosso meio, e eu encerro, que reconhece que precisa dar esse passo de fé, romper com esta oscilação ministerial, que reconhece que não tem sido aquele crente que começou tão bem, tão feliz, dedicado, antenado nas coisas de Deus, que não deixava as coisas acontecer na igreja sem estar ciente dos fatos. Tem irmãos que estão mais fora do que dentro, irmãos. Eu quero orar por você. Cadê essa pessoa que reconhece que precisa voltar, retomar a sua chamada, sabendo que tem um legado em jogo? Principalmente você que é pai, que é mãe, que tem responsabilidade na sua trajetória. Você precisa se alinhar com o céu. Você precisa se colocar na dispensação do Senhor. Eu só quero fazer essa oração por você. Mas você precisa envergonhar o demônio que te assola. É um desânimo, é um cansaço que você não sabe de onde vem. Tem dia que você não faz nem tanto esforço, mas você se depara com um cansaço, um desânimo, é um sono que não acaba. Há poder no sangue do Cordeiro. Há poder no sangue do Cordeiro. Hoje as correntes são quebradas, as vendas caem dos olhos. E o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Cadê você, querido? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Estende a mão para cá, queridos. Não posso alongar. Vamos participar da ceia. E vamos nos rever agora somente quarta-feira. É claro que tem entrega ainda de uniforme, tem umas coisas que vão acontecer, mas é uma passada rápida. Não vai atrapalhar o teu tempo de qualidade com a sua família, nem os seus projetos semanais. Estou com alguns corajosos aqui, irmãos. Estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá. Há mais alguém, queridos? Posso orar? Tem algum varão aqui para abraçar o meu irmão Rafael? Umzinho só. Um abraço apertado nele aí, meu bebê. Intercede pela vida dele. Vem um bebê aí, Rafael. Seu filho tem que te olhar e dizer: eu quero ser como meu pai. Aleluia. Eu quero ser um crente como meu pai. Que nas reuniões escolares lá, que o pessoal venha criticar, quando chegar a vez dele, e falar: não, meu pai é um homem de Deus. Amém? Irmão, tem uma chamada. Deus tem algo contigo tremendo. Estende a mão para cá, igreja. Isso, servas. Pai, em nome de Jesus. O Senhor santificou. O Senhor separou esse lugar. E disse que esta casa seria casa de oração. E eu creio piamente nessas palavras, Senhor. E é por isso que nesta hora nós apresentamos as vidas que vieram ao pé do teu altar. Ó Deus, há momento que nós precisamos tirar a igreja da terra. Há momento que nós precisamos elevar nossa mente para os céus e viver a maior de todas as promessas, que é o arrebatamento da igreja, e vivermos com o Senhor nas mansões celestiais, onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, onde toda dor vai passar e o teu nome será glorificado.
aonde viveremos as maravilhas que é contemplar a sua face, como já foi dito, e podermos, Pai, regozijar todos os dias, pois não haverá cansaço, não haverá noite, não haverá noites de sono, Senhor. Eu apresento nesta hora as vidas que vieram até aqui à frente e toda a igreja, Senhor, pois nós somos necessitados do Senhor e falamos e apresentamos as vidas para a glória do Teu nome. E você diz amém, diga graças a Deus. Mãos lá no 5º andar ou no 3º céu, como diz a pastora. Aplauda ao Senhor.